Lucas 16, do verso 19 a 31, que fala sobre a clássica parábola conhecida, a história do rico e do mendigo, que Jesus mais uma vez usa para atacar o orgulho farisaico, o amor pelo dinheiro e a indiferença que eles tinham pelo próximo. Isso é muito grave para pessoas que estão num alto escalão religioso e que vivem do bom e do melhor, enquanto membros de suas igrejas às vezes estão passando uma grande necessidade. Jesus ele começa a história falando sobre um homem que era rico e se vestia de púrpura e linho fino. Ele vivia sempre cercado de luxos. A púrpura, no caso, era uma roupa muito chique. Era difícil de ser feita. E ela era feita através de um tingimento ali que vinha de uma espécie de caracol. E por ser difícil a sua produção, o seu preço era nas alturas. Linho fino também indicava uma roupa de alto valor, né? Indicava realmente que aquele homem era da mais alta sociedade. E ele vivia, além do fato daquela roupa dele era ser uma roupa comum de sacerdote, né? De sumo sacerdote. O que tornava ainda mais grave toda essa situação. E enquanto o rico estava lá, cercado de luxo, comida sobrando, estava lá Lázaro, aquele mendigo que estava todo ferido e os cães vinham lamber aquelas feridas. Tal era a fraqueza daquele mendigo que ele não conseguia nem expelir os cachorros que vinham lamber as feridas dele. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. E o que geralmente caía da mesa do homem rico? Há um dado muito interessante. Naquela época não tinha garfo, não tinha faca, as pessoas comiam com as mãos. E tinha guardanapo naquela época? Não tinha guardanapo. Elas pegavam um pão, geralmente pedaços grossos de pão, para enxugar a sua mão, que estava às vezes melada, suja, né? Porque a pessoa comendo com a mão, você já viu como que deve ser, né? E ela pegava aquele pão como guardanapo e limpava aquele resto de comida da mão e jogava ele fora ali, né? E era desses pães que o mendigo ficava ali esperando que caísse para ele poder se alimentar. Então aqui a gente tem uma situação de uma extrema riqueza e uma extrema pobreza. Luxo de sobra, desperdício até de alimento, né? Pensa num ricaço aí que qualquer coisa ele tem. E aí você pensa num cara que tá ali, perto dele, esperando um pouquinho de pão para poder comer e alimentar sua fome. E os cães lambendo aquelas feridas. Os cães, inclusive, naquela época, eles não eram tão domesticados como hoje, né? Eles eram, inclusive, associados à maldição. Tanto que quando Jezabel é tirada ali do seu palácio, os cães lamberam seu sangue, como forma de dizer que foi amaldiçoado. Também os cães lamberam o sangue de Acabe quando ele morreu. E o que mostra isso aqui? O pecado do rico. O rico não mostra na história ele chutando, xingando, agredindo, mas mostra a indiferença. A insensibilidade, como se fosse nada, como se fosse um objeto inanimado que estivesse ali e fizesse parte da paisagem. Ele não fez ações más, mas ele não fez nada. E não fazer nada é tão ruim quanto você cometer uma atitude ruim para com alguém. Tanto que uma frase, uma vez que eu ouvi, que o pastor Rafael Rossi fala que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E eu achei muito interessante isso aí, porque as pessoas acham que só de não odiar, de não ter uma ação ativa de ódio, elas acham que já tá tudo bem. Mas a insensibilidade, a indiferença, você olhar pro seu irmão e fingir que ele não tá sofrendo, e falar, faz parte da paisagem, isso também é uma maldade muito intensa. A extrema diferença, no final, ela se inverte. O mendigo que não tinha nada, e que só queria um pedaço de pão, agora ele tinha tudo, é muito mais rico do que aquele rico podia ser. E o rico, que estava ali ignorando aquele pobre homem que esperava algum resto de pão, ele foi mais pobre do que o próprio mendigo foi. E da mesma forma agora ele estava esperando, ali na parábola, um pouco de saliva. Molhe a ponta do meu dedo em água e refresque a minha língua. Molhe a ponta do dedo, né? E então, tudo se inverteu. Só que se inverteu de uma forma totalmente desproporcional, porque as desvantagens deste mundo, elas serão superadas e muito na vida eterna. Mas as vantagens deste mundo, elas não significarão nada quando a pessoa estiver sofrendo as consequências da sua perda da eternidade. E aí vem um questionamento para nós, né? Será que nós estamos sempre insensíveis ao sofrimento alheio? A gente já enxerga aquilo como parte da paisagem?
Será que a insensibilidade tomou conta do meu coração? Se eu me enxergo dessa forma, eu preciso pedir a Deus, ó Senhor, eu tô insensível. É tanto sofrimento no mundo que a gente acaba se acostumando às vezes. É tanta tragédia que pra gente poder se sentir tocado, algo maior precisa assim, acontecer, né, pra chocar a gente. Mas indiferentes não estarão no céu. Pessoas que são indiferentes ao sofrimento do seu irmão. Não é raro os casos de igrejas que têm uma arquitetura faraônica, pastores das mais altas cúpulas de associações que moram em mansões, moram em lugares luxuosos, enquanto tem igrejas que mal têm um ar-condicionado para poder ter seus cultos de forma confortável. Isso é uma grande desigualdade. Uma grande desigualdade que a gente não pode fechar os olhos para isso. E eu já passei uma situação de indiferença quando eu estava trabalhando no Bom Retiro, né? E lá eu empurrava carrinhos e entregava material de limpeza ali, nos prédios. E às vezes era uma caminhada longa, e às vezes o carrinho estava pesado. E eu estava iniciando no trabalho, estava poucos dias, e eu fui virar a avenida ali, e o carrinho, ele meio que... O relevo da rua não estava legal naquele ponto. Eu passei por ali, o carrinho virou. Brau, as garrafas foram todas pro chão. E as pessoas passaram ao redor e nenhuma parou para me ajudar. Nenhuma, todo mundo passou como se nada tivesse acontecido. Eu tive que recolher tudo aquilo. Então, a indiferença é algo muito grave. Não basta só não fazer ações odiosas. Basta você deixar de fingir que não está vendo o seu irmão que está sofrendo e precisa de ajuda do seu lado. E aí você está desistindo do seu futuro. O seu futuro ele está sendo construído dessa forma. Lembre-se que tudo se inverterá. E aquela pessoa muitas vezes que está sofrendo, que você não está ajudando, ela tem um céu garantido para ela. E você tem excesso de coisas, aí, que tem como ajudar as pessoas e não está ajudando, vai perceber que o céu não entra pessoas indiferentes. Porque no céu vai ser unidade, vai ser um pelo outro. Não é igual nesse mundo que as pessoas vão lá e pisam em cima das outras e puxam o tapete e quer levar vantagem nos negócios em cima do outro, não é. Então um coração indiferente não está preparado para viver a eternidade do céu. E não vai ser feliz lá, porque o céu vai ser servir um ao outro também. E se a gente não acostumar o nosso coração a servir aos outros, a ser sensível ao sofrimento alheio, não é lá no céu que nós vamos ser felizes. O céu não vai ser lugar para nós. Então que Deus nos livre disso e desperte esse coração sensível, que muitas vezes faz parte de nós. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos aí. Deixe o seu like e até mais.